Então, galera, voltamos hoje com um vídeo de treta. Eu decidi trazer hoje 4, na verdade eram para ser 3, e eu decidi colocar a Arthus no meio do balaio de gaiata no navio, porque, se eu não me engano, teve um inscrito que fez um pedido para trazer a Arthus contra alguma marca que fosse profissional. Tipo, por que eu deveria mudar de Arthus para essa marca? Faz um vídeo mostrando. Então eu decidi colocar ela aqui para a gente comparar ela com aquarelas de outra categoria, né? Que pelo menos eu considero que a Cotman, a Van Gogh e a Sonet já estão numa outra categoria que não pertence a Arthus. A Arthus realmente é estudante escolar, digamos assim. E essas 3 outras é como se a pessoa já tivesse ali numa outra fase dos... É como se não, né? Na verdade, quem está usando essas aquarelas já está numa nova fase de estudos, né? Já está ali há um pouco mais de tempo trabalhando com aquarela, trabalhando estudando. Já compreendeu algumas coisas básicas, já praticou bastante. Então, a pessoa já sente a necessidade de trocar de aquarela, né? De sair de um Arthus para uma dessas outras marcas, e é por isso que a gente vai conversar sobre elas hoje. E eu decidi fazer essa batalha utilizando os swatch cards de misturas de cor, para a gente ver essas possibilidades de misturas, de vibração, de saturação, de expansão. Dá para perceber várias coisas com esse teste das misturas de cor. E eu achei interessante a gente pegar algumas cores-chave desses kits e fazer essas misturinhas pra gente fazer essa comparação. E olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Até eu me surpreendi com esse resultado. Eu não imaginava que ia dar no que deu. E, antes de qualquer coisa, esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Então, as pinturas vão ficar para o próximo vídeo.
Então, a primeira aquarela da batalha foi a Cotman, que é da linha estudantil da Winsor e Newton. Eu acho que eu já fiz vídeo da Cotman aqui, inclusive. Já fiz vídeo da Van Gogh também. E, bom, agora eu tô com a Van Gogh. Eu tentei fazer ali mais ou menos os mesmos cards, utilizando os mesmos tons. Nem todos os kits têm os mesmos tons, né? Alguns kits preferem utilizar outras cores, uma outra paleta. Alguns têm mais pastilhas terrosas, outros têm mais pastilhas frias, enfim. Então eu fui tentando ali trazer mais ou menos as cores, a escolha de cores próxima pra gente fazer esse comparativo bem direitinho. Mas algumas coisas me surpreenderam já de cara, assim, com relação à expansão, com relação à granulação, né? Algumas cores ali, principalmente o Burn de Siena, o Burn Amber, a Ultramar, eles têm uma granulação própria e essas cores elas vão tomando uma forma, uma característica bem interessante ali já durante a pintura mesmo, durante o wet on wet, a gente vai percebendo algumas coisas. E as cores básicas, galera, o que dizer sobre as cores básicas? A primeira coisa que eu percebi desse Van Gogh foi que o amarelo foi com Deus. Eu precisei passar várias camadas ali de amarelo para poder ele ter uma certa presença comparado com o amarelo da Cotman. Mas o vermelho desse kit é assim o pipoco, é um estouro, comparado com o da Cotman. Eu já percebi que esse vermelho daqui ele traz ele tem uma presença muito forte, ele tem uma saturação, um brilho muito intensos e as cores da Van Gogh, elas são bem fininhas, né? Elas quase não têm ali uma granulação, uma interferência ali, você quase não consegue ver pigmento, né? Então isso também acho que é um ponto positivo para essa tinta.
Uma coisa importante de falar que eu não falei até agora, meu Deus do céu, ó, eu tô fazendo todos esses testes no mesmo papel, que é o papel 100% algodão da Artus, porque eu queria ver como que essas tintas vão se comportar num papel 100% algodão. A gente sabe que faz muita diferença mesmo, assim, a diferença realmente é gritante. E eu chuto que algumas dessas tintas aqui teriam performado muito pior se não fosse este papel para dar ali um certo suporte na vida delas, né? Porque realmente tá complicado. Bom, como eu já falei para vocês, a Artus entrou meio que de gaiata pra gente perceber ali como que ela ia se comportar junto com as outras. Será que tem muita diferença mesmo? Será que não tem? Será que ela expande legal? Os tons, como é que são? A gente já sabe que, pelo menos esses tons que eu tenho de 12 cores, ele é bem limitado, porque são 12 cores, mas tem 3 cores ali que eu não uso, que é o branco, o preto e tem um marfim, que é tipo como se fosse um tom de creme, uma coisa assim. E eu não encontrei muita utilidade para esse marfim. Então, para esse teste, eu nem utilizei esses 3 tons aí. Bartolomeu tá pedindo like aqui para vocês, tá? Já apareceu aqui do nada. E eu preciso dizer que essa tinta me surpreendeu legal. Me surpreendeu de uma forma que eu não esperava. Apesar de eu ter percebido que esses tons que ela faz, né? O vermelho, o magenta, parece assim uma coisa muito elétrica, é muito artificial, tá ligado? Pelo menos eu percebo uma artificialidade enorme nessa tinta. Ela tem ali partículas de pigmento comparado com as outras, né? A gente percebe uma sujeirinha a mais ali no papel, que não é uma granulação, que é realmente uma imperfeição da tinta mesmo, de como a tinta foi feita, como foi construída, enfim. É uma tinta muito barata. Então, assim, já começa por aí, a gente já sabe dessa história, né? Não dá pra realmente comparar alhos com bugalhos, galera. Não tem como. Mas, porém, contudo, todavia, eu sinto que ela entregou sim. E os tons... Ele tá enlouquecido aqui, meu gato, me perdoem. Mas os tons primários desse kit realmente performaram super bem.
E por último, os swatch cards da Sonet. A Sonet que eu já trouxe aqui, já falei sobre essa aquarela. Ela tem uma performance muito boa comparado com o preço. É realmente assim um custo-benefício absurdo. A latinha amarela que aparece lá no começo do vídeo, ela com 21 cores tá custando em média 230, 250 reais. Então assim, é significativamente mais em conta do que as outras tintas. Ela tem cores muito bonitas, muito interessantes ali na paleta dela. A princípio eu tinha comprado uma caixa de 16 e para esse vídeo eu cismei de comprar a caixa de 21 cores para poder... Simplesmente, galera, é ridículo isso que eu vou falar, mas para fazer o stop motion achei que ia ficar bonitinho ali a caixinha amarela. Então, estou desapegando desse kit de 16 e quem tiver pensando em comprar Sonet, fala comigo que ela está no precito, no preço mais barato do que o que ela já está de fato. Então, quem quiser comprar essa bonitinha, fala comigo que eu tô desapegando, tá bom? Pra não ficar com 2 kits iguais, que não faz o menor sentido, é muita tinta. Mas enfim, vocês estão vendo aqui como ela performa. E sempre que eu tô trabalhando, sempre que eu faço alguma coisa com essa tinta, eu fiz pouca coisa com ela, eu levei ela pra Salvador. E uma das coisas que acontece sempre é eu precisar trocar várias vezes de pote de água, porque ela pigmenta tanto, ela expande tanto, ela se espalha tanto, com uma gotinha assim de tinta, sobretudo os tons mais quentes, né? Esse magenta mesmo, é uma gota já é o suficiente, assim. Que eu preciso sempre ficar trocando de pote, sempre ficar limpando o pincel para poder... as cores não acabarem acinzentando e contaminando umas às outras, enfim. Acabei utilizando este verde, que é mais um Viridian, né, eu acho. E porque não tinham outros verdes nesse kit, se não me engano. Acho que não, na verdade tem outro verde, sim. Mas eu acabei escolhendo esse Viridian para utilizar, pra gente fazer a paleta e ficar ali junto, né, similar com as outras cores. E, gente, de novo, me surpreendeu muito, principalmente porque eu não tinha usado, acho que eu não tinha usado ainda a Sonet num papel 100% algodão. E ela performou de um jeito muito, muito bom, sabe? Me parece muito, assim, uma aquarela profissional. Ela se comporta como uma aquarela profissional, de fato, assim, aquarela dita profissional, né? É claro que em termos de light fastness, a gente já sabe, já conversamos sobre isso. Algumas dessas cores dessa lata, elas têm um de light fastness, 2 de light fastness, o que ainda é muito bom, mas não são 3 pontinhos, né? Não são 3 pontos, como a maioria das aquarelas estudantis. A gente também já conversou sobre isso, que não é o light fastness que vai mudar a vida de quem está estudando aquarela, porque, enfim, você não vai vender essa aquarela original, sabe? E mesmo você venda, se a pessoa tomar todos os cuidados, deixar ali numa moldura ultravioleta, com uma proteção UV, né, na verdade, não, moldura ultravioleta. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Se a pessoa colocar um vidro com proteção UV, essa pintura, ela vai ter mais durabilidade, né? Então, assim, vai ser coisa de pelo menos 20 anos ali, 30 anos na parede, tranquilamente. E, galera, é isso. Agora a gente vai partir para os finalmente do vídeo. E vai ser bem interessante. Minha esposa vai conversar com vocês também, porque eu mostrei para ela os cards e ela ficou bem surpresa. Mostrei todos os cards de costas, ela não sabia quem era quem. E ela foi dizendo, gostei dessa, não gostei dessa, essa ficou cinzenta, essa ficou estranha, essa aqui não é colorida, essa aqui não é vibrante. Então eu acho interessante também ter principalmente a percepção de uma pessoa que não está visualmente contaminada, como a gente que trabalha com aquarela, né? Que a gente já tem meio que uma tendência a gostar mais de uma coisa do que de outra. Tem uma tendência a puxar para um lado mais do que o outro. Então, assim, para mim foi essencial fazer esse teste com ela, para que ela dissesse, sem saber de nenhuma delas, qual a que ela mais gostou e por quê. Então ela vem também comentar comigo aqui nessa parte final
sobre os cards e os resultados finais dessa primeira parte da nossa avaliação no próximo vídeo, que, se tudo der certo, vai sair no domingo, para ficar bem perto desse. A gente vai ter as pinturas. Vocês sabem que eu sempre gosto de pintar para ver como que elas vão se comportar numa pintura mais complexa, e pra gente bater o martelo e ter o veredito final destas aquarelas. Então aguardem também a segunda parte, tá bom? Porque vem aí, vai ser babadeira. Então, galera, agora na parte final do vídeo, como prometi pra vocês, a gente vai ver aqui todos os cards. Eu vou comentar um pouco sobre o que eu achei e depois Jéssica vai dar as impressões dela também. A primeira coisa que eu percebi foi a diferença entre os magentas. Eles ficaram... Todas as outras cores, na verdade, alguns tons ficaram mais acesos, outros ficaram mais apagados, outros ficaram com manchas ali, umas manchas que não são naturais, que não deveriam estar ali dentro de uma aquarela, mesmo num papel de algodão. A maioria das marcas performou bem ali nos tons primários, mas algumas ali, por exemplo, aquele amarelo foi de arrasta para cima, foi-se embora com Deus e nunca mais voltou. Alguns, o vermelho foi embora também, mas de uma forma geral, assim, eu sinto que as misturas saíram legais, assim. Esse verde ali também foi de arrasta, o verde do canto inferior. E, bom, eu acho que a maioria delas ficou na média, dentro do que se espera de uma aquarela ali na faixa dos R$200. Mesmo a Artus ficou aí dentro dessa faixa. Mas eu achei que uma dessas quatro não performou de acordo com o que eu esperava, e uma dessas quatro performou acima do que eu esperava. Então é interessante a gente colocar lado a lado pra gente perceber como ficou gritante assim a diferença de alguns tons, sobretudo os mais intensos, os mais vibrantes, os tons que tem granulação. Algumas granulações ficaram mais bonitas, mais acentuadas nesse papel, outras foram de arrasta pra cima também. Algumas cores ficaram com uma saturação meio esquisita, meio duvidosa. E é isso, gente. Essas foram as minhas percepções desses cards, desses swatch cards aqui. E, como sempre, a gente precisa testar na pintura, né? Para poder a gente ver realmente a diferença. Esses últimos cards que vão passar agora são de 3 misturas. Eu misturo 3 tons pra gente ver mais ou menos como que a aquarela vai se sair com essas misturas. E eu também fiquei bastante surpresa. Eu aconselharia vocês a pausarem essa parte se vocês quiserem ver mais detalhadamente como que as cores se saíram nessas misturas. E algumas ficaram 100% acinzentadas, enfim. Não tem aquilo que eu sempre falo para vocês aqui, contra fatos, não argumentos, e os cards estão mostrando exatamente o que a gente percebeu dentro desses testes que foram feitos. E depois a gente vai ver na pintura, né, de fato, na prática, como que vai ser a diferença entre elas. E agora a Jéssica vai dar os 20 centavos dela para vocês, como prometido. E se vocês não deixaram o like, já deixa o like aí, se inscreva, compartilhe, para que a gente possa ter mais visualizações, espalhar o trabalho, para que as pessoas conheçam o canal e tirem dúvidas com relação a essas aquarelas, que eu percebo que as pessoas têm muita dúvida sobre essas 4 marcas. Então, vem aí, Jéssica, agora dando os 20 centavos dela. Olá, pessoal. Bom, pra mim, uma das tintas ganhou em todos os aspectos, enquanto a gente comparou nas misturas, na saturação, enfim, ela era mais bonita em todas. E a única coisa que eu queria falar, de fato, a que foi pior, não vale gastar o seu papel de algodão pra usar essa tinta. É muito triste gastar um papel caro pra usar ela. Mesmo que seja um Artus ou um Balrog da vida, não gaste seu papel de algodão com tintas duvidosas, tintas que não valem a pena, galera. E agora a revelação, o chá de revelação de qual era qual card.
para vocês ficarem chocados e apavorados. E por fim, vamos fazer o nosso queridíssimo pódio. É isso, galera. Um abraço para vocês e até a próxima.